Olá, estudantes! Continuando a nossa playlist dedicada a saber a demonstração das equações, né? A origem das equações. Então, por que que a equação tem aquele formato, tá? Então, só mais uma vez lembrando, tá? Essa playlist ela é muito dedicada a quem quer se aprofundar ou quem está realmente estudando para um concurso militar, que costuma exigir essas coisas, ou simplesmente você quiser realmente se aprofundar mesmo no seu conteúdo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, a demonstração da equação da energia interna de um gás monoatômico, tá certo? Aqui, gente, vamos partir de algumas premissas aqui, tá bom? A gente sabe que na termodinâmica, a gente dá preferência a usar as variáveis de estados, né, definida por Clapeyron. Então, a gente não fica tanto falando em velocidade, aceleração, né, posição, a gente fica falando mais em quê? Em pressão, volume e temperatura. Então é mais uma análise sobre essa ótica, tá? Definida aqui, os padrões definidos por Clapeyron, tá certo? Aqui eu estou considerando partículas, vamos supor então que sejam partículas de um gás, tá? E elas estão confinadas aqui, nesse espaço aqui. Aqui eu escrevi aqui, as moléculas de um gás estão em constante movimentação. Dentre outras formas de energia, as moléculas possuem energia cinética, e é aqui que eu vou me focar, tá? A energia de movimentação dessas partículas. Então, a energia interna de um gás que passamos a representar pela letra U corresponde à soma das energias cinéticas de todas as partículas de um gás. Então, o que é que a gente faz então? Eu vou pegar uma bolinha dessa, calcular a energia cinética, depois somar com a energia cinética de outra partícula e assim sucessivamente, tá? É claro que essa conta ela requer um cálculo infinitesimal, mas não é o propósito do ensino médio, tá? Aqui no ensino médio vamos apenas abordar a segunda visão do ensino médio, como é que a gente consegue deduzir essa equação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar então que uma partícula, considere que essa bolinha verde aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho esquerdo da tela, é uma partícula de um gás, tá? É um gás ideal aqui, certo? E está confinado nesse cubo aqui, nesse espaço, e ela tem três possibilidades de movimentação. Ela tem no eixo X, ó, nesse eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá? Ela tem três possibilidades de movimentação. Eu vou considerar também que o cubo tem o seu lado, ó, tá certo? Que eu chamei de letra A, tá certo? Se eu pegar duas vezes a letra A, eu vou ter a área. Se eu pegar três vezes a letra A, tá certo? Eu vou ter o cubo, tá certo? Então, se eu multiplicar A vezes A, eu vou ter a área. A vezes A vezes A, eu vou ter o cubo. Vamos lembrar também, já que essa partícula ela vai sofrer colisões aqui, tá certo? Eu vou precisar, então, levar em consideração o momento linear, tá certo? Então, ó, o momento linear é igual a velocidade vezes a massa, e eu também tenho a equação do impulso, força vezes a variação de tempo. Então, aqui eu escrevi o seguinte, já que a energia interna é a soma das energias cinéticas das partículas, então podemos reescrever como sendo o número de partículas vezes a energia cinética média do sistema. Simplesmente isso aqui, ó, tá bom? Só traduzir aqui. Número de partículas vezes a energia cinética média delas aqui, tá bom? Por isso que eu coloquei esse símbolozinho aqui. E isso representa o quê? A soma das energias cinéticas, que é a energia interna de um gás, tá bom? Monoatômico. Eu estou aqui considerando, então, como um gás ideal, ele colide apenas com as paredes de um sistema, tá certo? Então, vocês sabem, né? Um gás ideal, ele tem algumas características muito particulares, né? Ele tem um corpo pontiforme, ele colide com as paredes, as colisões são perfeitamente elásticas, tá certo? É uma série de características. Na vida real, os gases que mais se parecem com os gases ideais são os gases nobres, tá? Lá da tabela periódica, que vocês já devem ter visto alguma vez, tá certo? São os gases que mais se parecem com os gases ideais, tá bom? Então aqui, ó, eu vou considerar o teorema do impulso. Então, o que é que diz o teorema do impulso? O teorema do impulso diz que o impulso é igual à variação do momento linear. Então, como assim, professor? Variação do momento linear. Ou você muda a massa, ou você muda a velocidade, ou até ambos, né? Mas aqui no caso, eu estou considerando que a massa permanece constante. Então, o que é que está mudando quando uma partícula está batendo e voltando? É a sua velocidade, tá? Que está se alterando no momento exato da colisão. Porém, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a velocidade de ida mais a velocidade de volta, né? Uma partícula vai bater na parede e vai voltar. Então ela vai ter uma velocidade de ida mais uma velocidade de volta. Eu vou fazer então uma pequena alteração que é
colocar o número 2 aqui. Eu vou precisar de mais uma alteração, que é o quê? Segundo a equação da velocidade para movimento uniforme, lembrando que essa partícula, movimento uniforme, tá? É outra condição de gás ideal aqui. Ela está, então, eu tenho a equação que é a variação de posição dividido pela variação de tempo. Se eu isolar o tempo, vai ficar o quê? Vai ficar variação de posição sobre velocidade, que é exatamente isso aqui, ó. Reparem que no lugar de ΔT, eu escrevi ΔS sobre V. Eu vou agora pegar essa letra V, repare que está dividindo, tá vendo? Ó, o V, e eu vou passar para cá multiplicando, ó, vai para o outro lado multiplicando. A minha equação vai ficar desta maneira aqui, ó, tá certo? Repare que o V ficou ao quadrado. Professor, o que foi que aconteceu aqui? Reparem que eu tenho aqui a distância de ida mais a distância de volta. Reparem que essa distância a gente chamou de A, tá vendo? Ó, a letra A, ó, olha a letra A aqui. Então, eu percorro a distância A e quando voltar, eu percorro a mesma distância A. Então, ao invés de escrever ΔS, eu simplesmente vou escrever 2 vezes A. Lembrando que o Vzinho foi para o outro lado, está aqui, ó, multiplicando. Mas vocês lembram que no início do vídeo eu falei que na termodinâmica a gente faz uma análise com as variáveis de estado. Então repare que isso aqui está com muita cara de mecânica, né? Estou falando de força, estou falando de velocidade. Esse A não é de aceleração não, tá, gente? Essa arestazinha aqui, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simplificação e vamos fazer uma análise de que força, ó, o que é força segundo a ótica da pressão, né? Da hidrostática, iniciozinho da hidrostática. Força é igual ao módulo da força normal dividido pela área, tá? No caso aqui eu posso aproximar apenas para uma força mesmo, já que essa colisão ela está tão perfeitinha, né? Eu vou aproximar apenas como uma força mesmo, força normal, pronto. Se por acaso eu isolar o F, essa letra A aqui, ó, do cantinho, vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar pressão vezes área. Ou seja, no lugar de escrever força, olha como é que a minha equação vai ficar. Pressão vezes área e o resto eu repeti. Lembrando que o número 2 sumiu, porque o número 2 foi simplificado, tá certo? Estabeleci mais uma premissa. Olha aqui lá da mecânica. Energia cinética é o quê? 1/2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado, tá bom? E eu vou precisar dessa premissa aqui depois. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar a área, lembrando que a área, ó, é A vezes A, tá certo? E o que significa A vezes A vezes A? A vezes A, que é a área, vezes o A. Significa, ó, volume, tá aqui de verde, tá certo? Repare então que, ó, agora eu estou trocando, está ficando cada vez mais parecido com termodinâmica. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, como vocês podem ver, eu já tenho aqui pressão e volume. Então, eu já tenho 2 variáveis de estado aqui, tá certo? Será que vamos conseguir fazer aparecer a temperatura? Então, vamos continuar aqui na nossa demonstração. Eu vou aqui partir do princípio muito lógico. Vocês lembram que eu falei que essa partícula ela pode se mover em 3 eixos? Então, se eu estou escolhendo uma velocidade, olha, vamos supor que eu escolha Vx. Vocês concordam comigo que eu estou escolhendo, na verdade, só 1/3 das possibilidades de velocidade. Vocês concordam comigo, tá certo? Então, nada mais justo do que dizer que essa velocidade aqui, na verdade, é 1/3 das possibilidades aqui que eu tenho, tá bom? Então, eu vou fazer a seguinte correção. Olha a correção que eu fiz. Eu estou multiplicando por 1/3 para dizer que essa velocidade, na verdade, é 1/3 das possibilidades, tá certo? Vou pegar esse 3 e vou mandar para o outro lado. Ele está dividindo, ele vai o quê? Multiplicando. Olha como é que vai ficar a minha equação. E aqui eu não sei se vocês vão perceber, mas olha o que é que significa esse trechinho aqui, ó. Significa 2 vezes a energia cinética. Afinal de contas, se eu pegar o número 2 que está dividindo e passar para cá multiplicando, tá certo? Ó, 2 vezes EC. Repare que do outro lado vai ficar sozinho, mv², né? Então, por isso que no lugar de mv² eu estou escrevendo 2 vezes energia cinética. Olha como é que vai ficar a minha equação quando eu passar o número 2 para o outro lado. Tá multiplicando, ele vai o quê? Dividindo. Olha como fica a cara da minha equação. Gente, levando em consideração que a energia interna é a soma disso aqui tudo, então eu posso concluir o quê? Eu posso concluir que a minha energia interna é o somatório disso daqui.
tá certo? É exatamente isso daqui, 3/6 de PV. Acontece o seguinte, existe uma outra maneira de escrever essa equação aqui, que inclusive é a maneira mais popular. Pela equação de estado, pela equação de Clapeyron, vocês sabem que PV é igual a nRT, não é? Então, substituindo PV por nRT, eu vou ter esta expressão aqui, e esta é a expressão mais comum da energia interna de um gás monoatômico. Ou seja, gente, a energia interna de um gás depende primordialmente de sua temperatura absoluta. Eu vou botar até uma legenda aqui, ó, só para ficar claro o que é que significa cada letra, tá certo? Então, se eu estou considerando um gás está confinado, eu estou considerando que é um sistema termicamente isolado, está todo fechadinho, não vai entrar nem sair partículas. Então, o número de partículas não vai mudar, tá certo? O número, a constante universal dos gases é constante, já está dizendo o nome. Então, se você está dizendo que a energia de um gás está aumentando, a energia interna, na verdade você está falando que o que vai mudar é a temperatura. Lembrando que é temperatura absoluta, ou seja, escala Kelvin. Tá certo, gente? É a escala absoluta. Essa é exatamente a lei de Joule para a termodinâmica. Joule ele falou exatamente isso, que para o número de mols que não muda, a energia interna depende da sua temperatura. Tá certo, gente? É temperatura absoluta, escala Kelvin. Beleza, galera? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, postem aqui nos comentários, tá certo? Então, até a próxima e bons estudos!